Muito boa noite. Estamos iniciando hoje uma transmissão ao vivo falando sobre a autoconstelação direcionada à prosperidade. Boa noite, Ju Santos, Raquel, Aline Carvalho, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí, fala para mim de onde está falando, por favor. Eu gosto de saber as regiões. Temos uma galera até de fora do país que acompanha a gente também, brasileiros. Olá, boa noite. Georgia Barros de BH. Seja bem-vinda, Georgia. Lairinha Unter, minha irmãzinha linda. Boa noite. Lairinha Unter, Laira está em BH também. Marizes de Goiânia. Marcele, Goiânia também. Iporá, Goiás conosco. Seja bem-vinda. Francineide. Formou comigo um colega de Iporá. Patrícia Mendonça, seja bem-vinda. Que legal ter vocês conosco aqui. Então, eu venho partilhando com vocês toda uma vivência que, na verdade, está relacionado com um processo de busca. Busca de quê? Busca de uma vida melhor, busca de dar menos cabeçada, busca de sucesso, de realização pessoal, busca de sofrer menos, busca de dar um futuro melhor para os nossos filhos, busca de completude, digamos assim. E aí, nesse processo, a gente acaba descobrindo que o que a gente pensa, o que a gente guarda dentro dos nossos conteúdos psicológicos, gera o nosso destino de sucesso, de realização ou de fracasso, de saúde ou de doença, de prosperidade ou de escassez. E eis que aparece aí a constelação familiar, trazendo uma luz a processos que até então eram desconhecidos e totalmente inconscientes, que são os processos aonde as nossas crenças negativas, que nos levam a destinos negativos, estão muito atreladas, amarradas, emaranhadas quanticamente com a vivência dos nossos antepassados, com a vivência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E para que uma crença limitante, uma crença adoecedora, uma crença disfuncional, para que uma crença negativa seja modificada, nós precisamos também modificar a nossa postura diante dos familiares que trouxeram isso até nós. Modificar a postura como? Deixar de apontar o dedo, julgando e condenando, para passar a agradecer de forma incondicional. Estou arrumando aqui. Ótimo, agora ficou perfeito. E aí, gente? O que vocês estão achando do que eu estou falando? Se vocês não quiserem falar do assunto, pode falar do meu cabelo. O que vocês acharam que ficou? Eu sou o exemplo de um ser humano. Eu sou um exemplo que o ser humano muda.
Passei muitos anos com o mesmo jeito do cabelo e não mudava de jeito nenhum. Assim, aí eu me abri a mudança. Nunca tinha usado barba na vida. Aí eu me abri para mudança. Para ver, experimentar. Se eu gostar, eu deixo. Se eu não gostar, eu tiro. Mas é assim que é a nossa vida. A gente está muito mais amarrado do que liberto. Amarrado aqui, a essas crenças que a gente traz do sistema familiar. Crença, por exemplo, de que seria vaidade demais fazer um corte de cabelo mais no look, assim, mais elaborado, cuidar de uma barba, seria uma crença que traz do meu sistema familiar, uma crença de que seria homem não precisa disso, que seria vaidade demais, e leva a pessoa a um destino. Como que eu consigo mudar isso? Enquanto eu julgar as pessoas do meu sistema familiar que não se cuidaram, que não cuidaram da aparência, que consideravam a alimentação e a subsistência não algo a mais, enquanto eu julgá-los de alguma forma, eu acabo me mantendo naquele mesmo comportamento, naquele mesmo impulso sem saber porquê. A coisa entra como se fosse um impulso intruso, como se viesse de fora. Mas não vem de fora, vem de dentro. Vem de dentro do coração. Porque o nosso coração, ele honra o passado e os antepassados de forma incondicional. E assim é também com o dinheiro. Então hoje nós estamos falando em especial do processo de autoconstelação direcionada para a prosperidade financeira, tá? Prosperidade, hoje a gente está falando mais na questão de conseguir receber da humanidade, da sociedade, das pessoas, um valor muito grande por conseguir entregar um valor muito grande. Isso é um princípio básico, mas que fica muito atrelado às crenças limitantes. Ju Cigarini, minha esposa linda. De onde você está falando, Ju Cigarini? Da cozinha, do quarto? Josélia, seja bem-vinda. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Ah, tem gente falando, ficou ótimo meu cabelo. Ficou mais jovem, a Cristine. Valeu, valeu. Ficou bem moderno. Verdade. O doutor está super elegante com esses cabelos novos. Valeu, Vanúzia. Valeu mesmo, galera. Então, existe um jeito da gente resolver um problema. A constelação familiar é uma forma de dar soluções. E o processo de autoconstelação é simplesmente uma ferramenta que você pode ter para encontrar por si só soluções. Então, para a gente resolver o problema, eu quero que vocês me digam aí nos comentários, por favor, como se processa e se sucede a vida financeira sua. Como está? Tá fluindo bem? Põe aí, tá fluindo bem. Ou não? Dificuldades em ganhar dinheiro, ou seja, o dinheiro não entra. Isso é uma dinâmica que tem origens profundas, diferentes de uma outra dinâmica, onde a pessoa consegue ganhar o dinheiro, porém o dinheiro não para na mão dessa pessoa. Ele vai embora. Era a minha dinâmica. Por conseguir, desde quando eu me formei como médico, né, por conseguir entregar um grande valor às pessoas, eu conseguia receber razoavelmente bem. Porém, esse dinheiro não parava na minha mão, rapidinho eu estava cheio de dívida de novo. Era empréstimo atrás de empréstimo, e aí
a gente, naquele momento, não sabe por quê. Mas o que acontecia era que eu tinha uma grande desconfiança do dinheiro. Nunca valorizei muito, não gostava de ficar andando com dinheiro na carteira, com medo de ser roubado. Ah, não vou andar com dinheiro na carteira não, que alguém pode roubar. Olha uma crença. A crença de que o dinheiro pode trazer perigo. E isso trazido do meu sistema familiar. Me fazendo não ter dinheiro. A Mísia Flávia está trazendo: a avareza da minha avó me deixa triste e irritada, pois ela só atrai coisas ruins com esse comportamento. Eu sempre a julgo por isso. Meu Deus, Mísia, você vai ficar avarenta também. Esse que é o problema. Ou então vai casar com um avarento, ou vai ter um filho avarento. Quando você julga o pai, a mãe, avô, avó, qualquer antepassado, por algum defeito, digamos assim, por algum vício, seja ele qual for, a gente acaba, por uma história de sofrimento, seja qual for, comportamento, a gente acaba, por fidelidade inconsciente, repetindo e se aproximando daquilo que a gente rejeita. Um dia eu faço uma aula para explicar o fundamento quântico disso. Mas hoje eu quero entrar mais na prática. Eu quero que vocês me digam aí como é a dinâmica do dinheiro. Titia Leomar Fraga Leomar, seja bem-vinda, tia. Obrigado aí pelo prestígio da sua presença. Meu amor tá lá no quarto, tá com saudade já. Então vamos seguir nosso papo rápido aqui, que minha mulher tá com saudade, gente. Espera aí, eu tenho que ir ali. A Lara Denise está trazendo vida financeira em total, em desordem total. Tia Leomar falou que eu tô mais jovem. Tânia Josélia diz ordenar. Rô Garcia Lourenço está trazendo correndo sempre atrás do dinheiro. Então, Rô Garcia, quando a gente abre uma constelação, a gente pode colocar um representante para o cliente e o representante para o dinheiro. Toda vez que o cliente vai na direção do dinheiro, corre atrás dele, ele tende a afastar. Porém, existe algo na pessoa que faz o representante do dinheiro ir até ele. Não é a gente que vai atrás do dinheiro, o dinheiro vem até nós. Quando a gente segue algumas ordens, algumas regrinhas básicas. Uma regrinha básica, que também é dita na constelação familiar, que é o equilíbrio na relação de troca. Então, dinheiro equivale à vida. Vida, por quê? Se você trabalha lá 10 dias, 15 dias, 30 dias, 8 horas, 5 vezes por semana, aquele seu tempo, aquele pedacinho da sua vida que você dedicou àquela empresa, vai ser empacotado no dinheiro e te entregue. Vida. A quantidade de vida que você entregou àquela empresa. A quantidade de valor. E esse dinheiro você vai pegar e trocar por vida. Na forma de uma geladeira, que é um conforto. Na forma de alimento, que também é vida. Na forma de uma casa, de uma moradia. Então, o valor que você recebe é sempre proporcional àquele valor que você entrega. Então, achamos por mais ordenado nós focarmos na grande entrega, de entregar o melhor, entregar além, entregar de corpo e alma, descobrir qual é a missão de vida para realmente realizar. E aí, sorteia do dinheiro e de repente ele vem com facilidade, porque a entrega de valor está sendo muito grande. Isso é um princípio básico, que é muito importante que seja dito aqui, mas não é o foco principal dessa live. O foco principal dessa live é o que faz a pessoa, mesmo entregando valor, recebe, perde, ou mesmo entregando grande valor, não consegue receber por ele. Por exemplo,
aquelas tias, né? Aquelas pessoas que ficam, não casam, não tem profissão, não trabalha. Aí, já que você não faz nada mesmo na família, nós sustentamos você e você fica aí, leva minhas crianças para a escola, você cuida das minhas crianças e nananã, cuida de alguém idoso da família. Então, é uma pessoa que tem uma força de trabalho muito grande, ela consegue entregar às outras valor, mas algo faz ela rejeitar o dinheiro e o dinheiro nem vem. Por quê? Porque ali ela está até numa situação confortável, onde ela tem alguém que sustenta, mas dinheiro mesmo ela não tem. Mesmo servindo muito. Então nem sempre o servir vai ser garantia do dinheiro voltar. Por quê? Porque existem esses mecanismos que nós estamos conversando aqui de fidelidade familiar. E a autoconstelação é uma forma que a gente tem de se liberar desses emaranhamentos quânticos com as histórias de sofrimento do passado. E hoje, em especial, sofrimento diante da prosperidade. Tá? Muito obrigado pela participação. Então, correndo atrás do dinheiro, para com isso, já era. Aliás, sugiro fortemente que você pare com isso. A Carmeneide está falando, estou me sentindo próspera. Legal, Carmeneide. A Vanúzia está trazendo dificuldade de ganhar. A Mísia Flávia está trazendo, consegui mudar esse padrão de pobreza em minha vida, mas tenho dificuldades em aceitar que minha família permaneça. Então, quando você quer que a sua família enriqueça, seus irmãos, seus primos, seus pais, é porque você julga a situação que eles vivem como ruim. É um juízo de valor negativo. Isso não merecia existir. O juízo de valor gera uma sentença, né? E essa sentença está dizendo, a sua vida como endividado, ou como pobre, ou como escasso, é uma vida que não tem uma grande dignidade para mim. Eu quero que você enriqueça. Para eu me sentir bem, é só se você enriquecer. É uma grande besteira. Então, por quê? Porque bloqueia o nosso próprio futuro. Então, você conseguiu modificar esse padrão, mas você pode ter certeza que você conseguiria muito mais resultados quando você permitir que os seus familiares permaneçam nesse sofrimento. E hoje, aqui, eu vou ensinar para vocês a fazer a autoconstelação da prosperidade e vou guiar vocês em um processo da autoconstelação da prosperidade, onde vocês vão poder estar dando uma olhada para os seus vínculos com dinheiro no sistema familiar. Lohane está trazendo dificuldade em ganhar dinheiro, desordem financeira, boa noite a todos. Péssima, dinheiro não entra, quando entra vai embora rapidinho, a Sandra está trazendo. Minha vida financeira sempre foi difícil, a Cida está trazendo. Meu filho gasta tudo que ganha. Como quebrar essa corrente? Excelente, gente, obrigado aí pelos comentários, pela participação. Eu fico muito feliz quando vocês participam, quando vocês comentam, que é um feedback que eu preciso do que vocês estão achando desse conteúdo aí, o que vocês acham, faz sentido, não faz sentido, te traz alguma dúvida, entende? Somos seres pensantes, estamos pensando juntos, ganho razoável, a Luciene está falando, aprendi a administrar o dinheiro, já na minha adolescência, agora quero fazer ele multiplicar. Fábio está trazendo, maravilha, Fábio, valeu, galera, muita gente comentando aí. Enfim, insustentável leveza do ser, Joaquim está trazendo. Meunice Silva, né? Eu na vida só ajudo. Acho difícil ter atitude de ganhar dinheiro. Já na minha adolescência, eu, de certa maneira, aprendi a administrar dinheiro. Quero aprender mais. Valeu, Fábio.
A Ana Luísa está trazendo. Meu pai passa por dificuldade financeira há muitos anos. E tudo que ele se dispõe a fazer para adquirir dinheiro não dá certo. Ou não vai para frente. Vendo a relação dele com a mãe dele, eles não tem boa relação. Ah, legal, Ana Luísa. Obrigado aí pelo comentário. E esse comentário seu traz pra gente uma reflexão muito legal e importante, que a nossa vida foi dada pelos nossos pais, ok? E a nossa vida foi dada de um jeito. Deram pra gente um pacotinho da vida. Toma, ó, esse é o pacotinho da vida. E aí, a gente, na nossa arrogância, no nosso julgamento, a gente fala, não, essa vida que você me deu não tá muito boa não. Eu queria que você tivesse me dado uma outra vida, uma vida diferente. Só que quando a gente rejeita essa vida que foi dada, a gente acaba perdendo o pacotinho todo de vida. A vida é assim, com os sofrimentos, com as alegrias, com as oportunidades, com as doenças, com a vida e com a morte. Tá tudo aí. Se eu quero só aceitar, receber o que eu acho que é bom, eu acabo rejeitando uma parte da vida. E a vida vem para a gente na forma do dinheiro. No começo da live eu expliquei por que dinheiro equivale à vida. E o Bert Hellinger traz também que dinheiro equivale à vida, que equivale à mãe. A nossa mãe que nos ensina a servir. Isso é muito importante que seja entendido aqui. Mas antes de falar sobre a mãe, que eu tenho certeza que muita gente tem muita raiva da mãe, muitas mágoas da mãe, do pai, eu vou fazer uma explicação para os céticos, rapidinha. Vou dar atenção para vocês que são céticos, que têm dificuldade de acreditar, que têm dificuldade de se entregar a um processo emocional. Então, pelo menos que seja motivado por um processo racional. Hierarquicamente, quanticamente, o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. E o que acontece logo depois é causa porque acontece um pouco depois. Então, o destino, a realidade, ela vem numa sequência de causas e consequências. Aonde o que aconteceu antes levou ao que aconteceu depois. Então, o que aconteceu depois fica sendo sustentado quanticamente pelo que aconteceu antes. Gente, eu sei que é difícil de entender, de aceitar, ou sei lá, difícil do que será, mas é porque é quântico, é uma ciência quântica. Na ciência quântica, a gente tira o tempo da jogada. Antes, durante e depois está acontecendo no momento presente. Antes, durante e depois está acontecendo no momento presente. Existe uma linha de trajetória, onde o passado está aqui, uma linha, eu estou aqui no momento presente, ok? Passado, momento presente, e daqui em diante eu tenho várias probabilidades, um feixe de trajetórias mais prováveis. É por isso que o fenômeno da premonição pode acontecer. A pessoa se conecta com esse feixe de destinos mais prováveis e acaba achando um desses feixes. Podia não ter acontecido o que a pessoa falou também, o que a pessoa pensou, mas ela conseguiu se conectar. Então, porém, passado e futuro é pura informação. Vida a gente só tem no momento presente, ok? E o momento presente, ele é beneficiado por tudo o que aconteceu no passado. É como se o passado desse um fluxo quântico de sustentabilidade ao momento presente. E aí eu te pergunto, o que culminou com o seu nascimento? Quais foram a sequência de acontecimentos que levaram à sua concepção e ao seu nascimento?
Coloca aí nos comentários. Eu quero saber se vocês estão seguindo a linha de raciocínio. Qual foi a sequência de acontecimentos que culminou com a sua concepção e a sua vida? Com quem está relacionado essa sequência de acontecimentos? Conta pra mim. Quero ver nos comentários de vocês aí. Enquanto vocês escrevem, eu vou ler uns comentários aqui. A Josélia está trazendo: não consigo realizar meus projetos financeiros, pois sempre acontece algo inesperado da saúde. Quero mudar isso. Uma dinâmica de perda. Aprendi com meu pai que o dinheiro é suado e difícil de ter. Estou ressignificando isso. Sempre vivemos na escassez. A Lilian está trazendo. Sem recursos. Trabalho muito, entrego valor, invisto, estudo, porém sempre sou injustiçada com dinheiro. Ganho menos que deveria. Sempre um problema surge no imposto. Então, eu sinto dizer, mas a gente cria o nosso destino. Então, você pode colocar um injustiçada entre aspas, porque nem em verdade mesmo não há vítimas. Tudo que a gente está vivendo, a gente quer viver. Porém, existe uma vontade, um discurso, uma mente que é egóica, que é do ego. É o que eu acho que eu sou. Esse ego fala, eu quero ganhar dinheiro sim. Mas a alma, o Bert Hellinger usa o termo alma, mas para não confundir muito, eu gosto de usar consciência. A consciência, ok? Ela é fiel aos acontecimentos do passado e muitas vezes não. E é da onde vem a determinação do futuro. Então a pessoa fala, o ego fala, eu quero ganhar dinheiro. Mas a essência da pessoa vive uma dor, uma revolta em relação ao pai ter passado fome. E quando ele olha para o pai passando fome, isso de uma forma inconsciente, tá, gente? Tudo que aconteceu no passado está gravado num campo de informação. E eu acesso em tempo real. Tudo. Então, mesmo que o pai nem contou para a pessoa que ele passou fome, essa pessoa ela pode se identificar com esse trauma da infância do pai e não se permitir ter riqueza. Por conta de precisar se sentir pertencente na escassez que o pai teve também. Então aqui eu estou dando um exemplo como que a gente realmente cria o nosso futuro. Mas por que eu criei coisa ruim? Porque eu estou revivendo coisa ruim do passado. E essa coisa ruim do passado só repete porque eu julgo, condeno. Se eu agradeço, isso deixa de acontecer. Então, a autoconstelação é um processo onde você vai olhar para o seu passado e vai, o quê? Agradecer. Mas aquele ex-marido, ele me bateu e ele me traiu. Como que eu vou ser grata a essa experiência? Paciência. Você terá o direito de reclamar a vida inteira. Mas infelizmente o que eu tenho para te dizer é que reclamar a vida inteira vai te atrair um próximo companheiro que vai bater e vai trair. É por isso que a gente não sabe por que muitas mulheres se submetem a isso e por muito tempo, entende? Mas mesmo que se separe, se o mecanismo profundo que fez ela atrair aquele tipo de vivência não for corrigido, o próximo relacionamento vai vir igual. Então ninguém está falando aqui que não tem direito de reclamar. Tem direito de reclamar sim, fique à vontade, pode reclamar. Pode falar, a mamãe era isso, o papai era aquilo, não sei o que, eu odeio eles. Fique à vontade. Porém, isso vai te trazer tapa na cara da vida. Então, eu perguntei para vocês, eu perguntei para vocês qual foi a sequência de acontecimentos que culminou com a minha concepção e nascimento. Aí a Denise colocou aqui, com os meus pais vieram dos meus avós. Olha só, se a sequência
de acontecimentos são interdependentes, o meu passado se emenda com o passado dos meus pais. Porque foi tudo que eles viveram, todas as sequências de acontecimentos e vivências que eles tiveram, que culminaram com o meu nascimento. Então toda essa história me sustenta na vida. É um fluxo quântico que vem de lá. Então quando eu disser aqui e explicar que nós precisamos agradecer incondicionalmente, eu não estou diminuindo o sofrimento de quem apanhou, não estou diminuindo o sofrimento de quem foi abusado. Não estou diminuindo isso não. Eu só estou falando que se aceitar do jeito que foi e aceitar a própria responsabilidade em tudo que aconteceu, agradecendo incondicionalmente, vai ficar liberado para ter um destino diferente. É só isso. E se ficar condenando, vai se ferrar lá na frente, consequências de acontecimentos semelhantes. Julguei vovô por ser alcoólatra, ou eu desenvolvo alcoolismo, ou eu caso com um alcoólatra, ou meu filho vem alcoólatra. Algo vai ter. Ou eu vou trabalhar com alcoolismo, eu vou estar próximo do alcoolismo. Ele vai vir com um impacto de sofrimento em mim. Só um segundinho, eu estou gravando aqui. Deixa eu ligar a câmera de novo. Pronto, eu estava gravando ali. Então, galera, agora a gente vai fazer... eu vou explicar como que é essa autoconstelação em relação à prosperidade e ao dinheiro. A Marilda está trazendo: fui fazer um ensaio mental sobre riqueza e senti muita dor no estômago e não consegui concentrar. Faz algum sentido? Totalmente, viu, Marilda? Hoje de dia eu estava pensando que eu não podia esquecer de falar para vocês que o nosso corpo é uma grande antena intuitiva que manifesta localizado em algumas partes a ligação com o trauma. A ligação com o trauma. Então, quando eu, por exemplo, tinha uma possibilidade de ganhar melhor, de ir para um lugar melhor, de crescer de vida, de abrir minha empresa, quando eu pensava nisso, me vinha palpitação, me vinha uma certa falta de ar, uma sensação de risco. Trazido da onde? Trazido da sensação de risco que todos os meus antepassados passaram, principalmente da minha origem árabe, que a riqueza significava ter que guerrear, ter que matar ou morrer pelas terras, porque antes riqueza era basicamente terra. Quem tinha terra tinha riqueza. Hoje em dia é bem diferente, mas naquela época, porque da terra se produzia, a terra, alguém podia morar lá e trabalhar para mim, então riqueza era terra. E para minha origem árabe, ter terra era motivo de matar ou morrer. E nas indas e vindas da guerra, aquelas terras mudavam de dono. Os donos morriam tudo, ou tinha que fugir. Então, a sensação de perigo diante da riqueza me fazia ter aquele sintoma. E me pergunta como que eu descobri isso. Como que eu descobri isso? Através da constelação familiar com pessoas que já mostrou um vínculo negativo com o meu avô e com o meu pai. E aí eu fui atrás para descobrir, né? Assim, por que então esse vínculo negativo me atrasando em relação ao dinheiro? Eu levei a constelação justamente aquela pindaíba financeira que eu vivia. Pô, por que eu estou vivendo isso, tal? E aí eu fui perceber que desde a minha infância o meu avô paterno tinha uma história assim, que foi real. Ele chegou no Mato Grosso em 1920 e poucos, 30 mais ou menos. Então aquilo ali era só mato. E eles foram distribuir as terras. Fulano, daqui para lá, até lá na beira do rio é seu. Ciclano, até na outra. Então eles distribuíram uma quantidade muito grande de terras. E quando foi oferecido para o meu avô, ele não quis. Ele falou: não, eu não quero essas terras. E aí, dentro da minha arrogância, desde a infância, né, de criança, né, uma certa arrogância de criança, eu ficava pensando: pô, mas por que vovô Mamed não aceitou essas terras?
puta que pariu, se ele tivesse aceitado essas terras, eu tava hoje bem e tal. Assim como muitas outras famílias que aceitaram as terras, viraram famílias muito ricas de lá, da região. Porque as terras que meu avô receberia, hoje é cidade, pra você ter uma ideia. Hoje é metade de Várzea Grande, cidade ao lado lá, do lado de Cuiabá. Então, seria uma riqueza muito grande. E na minha arrogância, eu julgava, falava, nossa, como o Mohamed foi burro, ele podia ter pegado. Ou seja, eu estava julgando por como foi a história dele em relação a dinheiro, ao destino que ele seguiu em relação à riqueza ou escassez, que também não tinha uma vida tão escassa, mas bastante regrado. E depois o meu pai contou, né, em relação a momentos de muita dificuldade financeira mesmo, né, mas que tinham momentos que as coisas fluíam. Ele cuidou de uma família de um monte de filhos, muito bem cuidado, mas ele não aceitou essas terras. Então, o que eu acabei descobrindo já agora no processo de meditação? A constelação me mostrou que o meu vínculo estava negativo com o meu avô. Eu, em processo de autoconstelação, ou seja, um processo meditativo, de introspectivo, onde você vai na direção da causa do problema, da causa sistêmica daquele sofrimento, ou seja, você vai olhar para familiares, você vai olhar para antepassados, você vai olhar para o seu próprio passado, você vai olhar para tudo que você sabe do seu sistema familiar e vai se permitir perceber coisas que você não sabe. E nesse processo, eu consegui perceber que o meu avô veio, acho que com uns 14 ou 15 anos do Líbano, sozinho, sem nenhum parente, justamente para poder ter uma família em paz. Saiu do Líbano, atravessou o continente, meses de navio, e foi parar em Cuiabá para ter uma família em paz. Porque lá era guerra. Então, para ele, ter aquelas terras, com certeza significava perigo. Assim como ter riqueza também. Isso era uma crença muito profunda dele, muito profunda do meu pai, e muito profunda em mim. Que por mais que eu racionalize, não, gente, mas a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai poder ter mais segurança. Óbvio, claro. Por mais que racionalize. Me vinha muito, antes de eu me fazer esse tratamento, antes de eu me propor a fazer uma mudança íntima, me vinha um pensamento assim: melhor eu aqui na pindaíba de dinheiro, devendo, do que aquele cara que está naquela caminhonetona lá, porque aquele ali, alguém vai querer assaltar ele vai levar um tiro. Ou então, não adianta nada ter aquilo, mas não cuida da família. Olha um pensamento. Eu era um médico que ganhava bem, mas financeiramente fracassado. Qual que era a historinha que eu me contava? Eu não posso ganhar muito dinheiro não, porque se eu ficar dando plantão demais, eu não vou cuidar da família. Então eu prefiro ser pobre e arregaçado e cuidar da família, do que ser rico e não cuidar da família, pensando que o dinheiro só viria de um excesso de horas, de uma vida, né? Olha o tanto de crença, gente, limitante, que eu estou partilhando com vocês aqui para que vocês entendam como que funciona o processo e um processo que vocês vão fazer. De olhar para o seu sistema familiar e se perguntar: por que eu quero sofrer disso ainda? E eu estou falando, não é só da parte financeira, é de tudo. Está sofrendo no relacionamento? Aonde que foi os maiores sofrimentos de relacionamento na sua família? Como você sempre viu os relacionamentos das pessoas na sua família, por exemplo? Entende? Então, a autoconstelação da prosperidade é o seguinte: é um processo onde você vai fazer todos os dias, um olhar. Você põe uma musiquinha, você estabelece 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, aumenta à medida que aquilo flui bem. Eu hoje faço de autoconstelação, de meditação sistêmica, 1 hora, 40 minutos, 1 hora por dia, né, pelo menos. E eu vou, à medida que eu abro a minha intuição, encontrando muitas dessas amarras,
muitos desses julgamentos, muitas imagens que me vêm, coisas que eu vivi, coisas que me contaram, que me vem aquela imagem, e que o meu corpo dá dor no estômago, dá palpitação, eu penso, meu Deus, quando o corpo dá aquele alarme na hora que eu estou mentalizando aquela história de sofrimento, isso é um sinal de que eu estou vinculado negativamente àquela história, que eu estou olhando para ela mentalmente. A minha tela mental está visualizando aquela situação e o meu corpo está reagindo negativamente. Então o que eu tenho que fazer com aquela situação? Eu tenho que agradecer. Eu tenho que abrir mão de querer mudar aquela situação de sofrimento que foi vivida. Ivanita trazendo, não consigo ganhar dinheiro. Fábio Dias, na sequência do meu nascimento foi delicado. Minha mãe quase me abortou. Eu já agradeci a ela pelo meu nascimento, já perdoei. E hoje vivo uma relação muito legal com minha mãe. Que espetáculo, Fábio. Parabéns. Agora, conta aí pra mim o quanto foi libertador o dia que você tomou essa decisão. O dia que você abriu mão de querer julgar, condenar e exigir mais da sua mãe. E você recebeu a vida do jeito que ela te deu. A vida que ela te deu foi com essa história, não foi com outra. Idealizada pela criança interior. Parabéns. A Vitória Rocha está trazendo. Doutor, aprendi a aceitar o passado. A permitir que tenha sido como foi. E digo mentalmente a eles todos os dias. Olha, que legal. Eu digo mentalmente a eles todos os dias. Nossa, você já faz então uma autoconstelação. Explico que aceito e quero fazer diferente meu caminho. Que massa, que legal, é isso mesmo. É isso mesmo, você olha para a imagem das pessoas. Então, quando eu descobri isso, foi um baque, né? Aí eu fiz um movimento da alma de falar, não, vovô, então, pelo amor de Deus, eu desisto de te julgar. Só que num primeiro momento, dá um passo, o julgamento diminui, mas ainda fica. Aí no outro dia, quando você olha para aquilo de novo, você olha, dói um pouco menos. Aí no outro dia, quando você olha para aquilo de novo e você faz um movimento voluntário e ativo de acolher do jeito que foi, dói menos. Então, quando você for fazer a autoconstelação para as suas questões financeiras, você precisa se perguntar, nesse momento, quem é que eu estou honrando? Quem é que eu julgo do meu sistema familiar pela escassez ou pelo excesso de dinheiro? Por exemplo, qual história do meu sistema familiar? Você quer ver um trem para destruir a tal da dó. A pessoa lembra, por exemplo, que a mãe contou alguma situação da infância, aonde precisou andar na rua sem lugar para morar, ou um momento onde ela passou fome. E aí esse filho lembra dessa situação, lembra dessa história, me visualiza a imagem sentindo uma dor, uma mágoa, um ressentimento daquilo. Infelizmente, essa pessoa nunca vai conseguir ter dinheiro. Por quê? Porque ela rejeita a história de sofrimento e escassez da mãe ou do pai. Porque quando eu tenho dó, existe um mecanismo profundo e inconsciente que fala assim: coitadinho de fulano, coitadinho, ele não é capaz, ele é muito fraco, deixa eu ir lá ajudar ele. Aquilo que ele não é capaz de fazer, eu vou fazer por ele. Não é assim? Você olha o mendigo na rua, coitadinho, ele não é capaz de ganhar dinheiro, deixa eu dar uma moedinha para ele, eu faço por ele. Ou seja, uma prepotência, uma arrogância, você está se colocando superior àquela pessoa que você está sentindo dó. Aí você já vai imaginando a tragédia
de hierarquia que não é ter dó da própria mãe por ter passado fome. E aí ela fala: mamãe, a senhora é fraquinha para passar pela fome, pela escassez. Eu sou maior. Eu vou fazer isso pela senhora. Eu vou passar isso para te salvar. Por amor. Porém, nossa, doutor Jim, mas isso é totalmente incoerente. A nossa mentalidade recebe raciocínios da criança. Raciocínios que foram formados lá na criança interior. E é um raciocínio mágico de onipotência. Às vezes a gente acha que a gente pode mudar até o passado. A gente fica lutando contra o passado, querendo mudar, falar, não, e se aquilo, e se não sei o que, e se eu tivesse feito, não podia ter sido assim. Tem coisa mais incoerente do que querer mudar o passado, e a gente está o tempo todo fazendo isso. Então, eu vou guiar vocês em um processo agora, ok? Aonde vocês vão poder ter um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Um diagnóstico é você vai ver onde há um problema. E a solução do problema vem na sequência, no óbvio. Eu passei quase uma hora aqui falando por que a gente precisa acolher no coração, agradecer incondicionalmente. Eu expliquei até a questão da física quântica, para os céticos se entregarem ao processo. Entende? Então, essa percepção que a gente vai fazer agora vai trazer um diagnóstico. Você vai saber por quê. Mas depois que você souber por quê que você está na escassez, você tem que pegar essa informação e trabalhar ela na sua cabeça repetidamente. Repetidamente. Todos os dias. Algo semelhante ao que eu fiz na história que eu contei um pouco antes, agora na live. Em que aquele processo que eu fiz de reconhecer a grandeza do meu avô, que antes eu achava que não, né? Ele foi besta, como que ele não aceitou aquelas terras? Sendo que, na verdade, ele fez isso para me dar vida e para ter uma família segura. E eu julgando, e eu criticando. A lei sistêmica não permite. É igual a lei da gravidade, lei da química, lei da física. Existem as leis nas relações humanas. E a lei das relações humanas, o Bert Hellinger descreve hierarquia, pertencimento e equilíbrio na relação de troca. São leis. Entende? Eu não conseguiria julgar o meu avô sem ter problema pra caralho. É isso. Sim, nós vamos fazer isso agora. Então, quem está comigo, fala eu. Pra gente fazer, vocês estão me escutando direitinho. Eu vou guiar vocês em um processo agora, de poucos minutos. Mas nesse período é importante que você possa fechar os olhos e é importante que ninguém te incomode. Né? Se tiver algum outro aparelho eletrônico ligado, ou se tiver alguém perto, você sai de perto, vai para um quarto, tranca a porta se for o caso. Isso. Quem mais está comigo? Diga eu aí nos comentários. Show. Agora o seguinte. Fecha os olhos. Permita relaxar o corpo. Você sente o seu corpo relaxar inteiramente. Você respira profundamente 3 vezes. Sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Você se conecta plenamente ao momento presente, à vida. E agora você vê em sua tela mental você mesma, em seu futuro próximo e próspero. Você conseguiu ganhar muito dinheiro.
você conseguiu ganhar muito dinheiro e você está na sua casa, que na verdade é uma grande mansão. Você está chegando do trabalho e você vê a sua mansão, sua. Você trabalhou, conquistou e comprou aquilo. E você entra, você vê os detalhes de luxo da sua própria mansão. E você olha os muitos funcionários trabalhando pelo seu conforto, pela sua segurança. Você olha quadros valiosos na parede, a piscina, o seu carro importado na garagem. Como você mesmo olha, como você se sente, como o seu corpo reage quando você olha para essa imagem. Quando você vive uma abundância e uma prosperidade plena. Perceba-se. E agora, você sobe uma escada belíssima em caracol para o segundo andar da sua mansão. Você vê os detalhes na parede, os detalhes da escada. Você entra num corredor. Você vê o seu quarto extremamente luxuoso. Da sacada do quarto você vê o jardim. E você sai novamente por um corredor. E no final do corredor você abre uma porta e entra no seu escritório, no seu local de trabalho. E você olha o quanto tudo foi planejado com muito capricho, os móveis, os livros, a iluminação, a decoração. E você olha para a parede um grande belo quadro na parede. Você retira esse quadro e você retira desse quadro, retirando esse quadro, você vê o seu cofre. E você abre esse cofre. E desse cofre você tira muitas barras de ouro e coloca em cima da mesa. Você tira pacotes e pacotes de dinheiro em várias moedas. Ouro, moedas em dólar, euro, reais. E você coloca e faz um monte de dinheiro em cima da mesa. Você tira de lá uma caixa, uma maleta, e você abre essa maleta com muitas joias, as quais você investiu com o dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, com o valor que você entregou à humanidade. E olhando para todo esse dinheiro, para todo esse ouro, qual é o pensamento que vem? Talvez venha assim, como veio a mim. Nossa, tudo isso, tem tanta gente passando fome. Talvez venha um pensamento assim, nossa, será que é possível? Será que eu não precisei roubar para ter isso aqui? Quais são os pensamentos que te vêm? Perceba-os. E agora, você percebe um burburilho de algumas pessoas entrando na sua casa. É a sua família. Estão vindo te visitar. Os seus pais, seus primos, seus tios. E eles adentram a sua casa. E eles entram no seu escritório, onde você está ali olhando para aquela fortuna, para aquele dinheiro. E aí você olha para os seus pais, para os seus tios, para os seus primos. Imagina se os seus avós estivessem vivos. Imagina se os seus bisavós estivessem vivos.
E você mostra todo esse dinheiro e diz: meu pai, minha mãe, pessoal, minha família, isso é tudo meu. Eu ganhei com o meu trabalho. Toda essa riqueza, esse luxo, esse conforto são merecidos por mim. Olhe agora na face das pessoas. Se detenha o olhar em cada uma delas. O que elas te transmitem com o olhar? O que alguns estão dizendo da sua riqueza? Quem deles mais te julga? Como você se sente quando eles te olham assim? Talvez sinta vergonha. Talvez alguns digam: nossa, deve ter roubado. Talvez outros digam: para que tudo isso? Talvez alguns digam: nossa, como ele ficou metido. Talvez você se sinta sozinho. Olhe na face de todas essas pessoas e diga: está tudo bem. Muito obrigado por serem como são. Aos que tiveram escassez, muito obrigado também por carregar esse peso. Eu respeito a escolha de vocês. Eu desisto de interferir no destino de cada um de vocês. Do jeito que vocês são perfeitos. Se vocês não puderam ter a abundância, se vocês não puderam ter a prosperidade, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Escolho seguir o meu caminho na prosperidade. E a vocês, eu só tenho a agradecer. Aos poucos você volta para o aqui, para o agora e pode abrir os olhos. Vocês têm 1 minuto e 27 segundos para dizer o que vocês sentiram nesse negócio aí. Conta para mim aí. Eu sempre quero fazer a meditação um pouco mais cedo na live, mas eu empolgo falando e deixo a meditação pro finalzinho. Mas sábado tem live de novo. Quem sentiu alguma coisa e quiser trazer pra gente conversar, pra eu abordar, a gente vai ter live de novo. Até esqueci do que é. Depois eu olho e falo pra vocês. A live de sábado. Sentiu paz. A Dani tá falando que sentiu paz. Muito bom. Márcia Gaioso. Valeu, Márcia. Sentiu paz. Grata, merecedora. Então, gente, esse processo é o processo que você pode repetir todo dia. Só você querer. Você fecha os olhos e olha para o passado familiar diante do dinheiro, aceitando, agradecendo de forma incondicional. Simples assim. A gente continua aí, comunicando pelo Stories, pelo feed. Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e estamos juntos. Até mais.